Ele tinha tudo para bater no peito e dizer: oh, o negócio é comigo, não é com João não. Tinha tudo para fazer isso. Aonde as pessoas iam, de uma certa feita, ele mandou 70 dos seus discípulos a anunciar. Ele disse: olha, vocês não vão às cidades dos gentios, vocês não falem com ninguém pelo caminho, vocês não vão por aí falar com outra pessoa, não entrem em cidades de samaritanos, mas vocês vão exclusivamente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando é que eles voltaram? A Bíblia diz que eles voltaram alegres, dizendo: Senhor, olha, em teu nome, veja bem o detalhe, Senhor, em teu nome, até os demônios nos obedecem. Sabe o que acontece? O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. Se você está procurando esta noite uma fonte de autoridade, eu lhe apresento o nome Jesus. Não tem outro. A Bíblia diz que nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nenhum outro nome existe. Se você quer uma fonte de autoridade, eu lhe apresento Jesus esta noite. Eu lhe apresento Jesus como a solução de todos os seus problemas. Eu lhe apresento Jesus como aquele que pode libertar você. Eu lhe apresento Jesus como aquele que pode salvar a sua alma. Eu lhe apresento Jesus como aquele que pode arrumar a sua família. Eu lhe apresento esta noite o Senhor Jesus. Não conheço outro. Aí Jesus está lá. Ele tinha tudo para se exaltar. Chegou o momento em que ele tinha que tomar uma decisão. E a decisão era simples, porém uma decisão muito difícil. Veja bem, não há contradição nenhuma. Era simples, porém era difícil. Você já se deparou com alguma situação que o que você tem que fazer é simples, mas às vezes você não tem coragem. Às vezes você pensa nas consequências. Pode causar às vezes sofrimento. E Jesus tinha que tomar uma decisão. E a decisão mais difícil da vida dele, ele tomou quando estava no Getsemane. Quando no momento em que ele disse assim: olha, se eu quisesse, eu pediria ao Pai, e Ele me mandaria 12 legiões de anjos. Irmãos, era um bando de gente que estava lá. Alguns soldados, e alguns nem eram soldados, eram da milícia dos sacerdotes, que foram prender Jesus. Se você ler o texto bíblico, quando fala de Jesus lá no Getsemane, a Bíblia diz que quando procuraram, eles perguntaram assim: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que então Jesus disse assim: sou eu. Quando disse sou eu, o poder da sua palavra soou com tanta intensidade. A Bíblia diz que eles caíram como mortos, desmaiaram, muitos deles caíram por terra, porque a palavra dele era tão poderosa que eles não conseguiram resistir. Aí ele diz: se eu quisesse, eu pediria 12 legiões de anjos. Precisava 12 legiões de anjos? Não precisava, irmão. Para aquele que disse para o mar, para o vento, cala-te, ao mar, aquieta-te. Aquele que disse para o filho da viúva de Naim, parou o enterro e disse: olha, moço, levanta. Deu vida de novo ao rapaz e entregou ele vivo para sua mãe. Aquele que disse para a mulher que tinha uma filha endemoniada em casa, a mulher cirofenícia, ele disse assim: olha, traga ela aqui. É assim que ele disse? Não. A Bíblia diz que ele disse assim para ela: vai, a tua filha já está curada. E quando ela chegou em casa, o demônio tinha saído da moça. Ele é o mesmo que disse para Jairo: olha, eu irei lhe darei saúde. E de repente chegou lá, a filha de Jairo estava morta e ele ressuscitou ela. Irmão, Jesus tem poder sobre a morte. Jesus tem poder sobre as forças da natureza. Jesus tem poder sobre os homens. Jesus tem todo o poder.
Mas eu quero lhe apresentar esta noite um Jesus que tem sentimentos. E o sentimento dele às vezes é incompreensível para mim e para você. Sabe por quê? Porque esse Jesus que tem sentimento é um Jesus que não precisa ficar chorando as mágoas por aí. Ele tem todo o poder, não precisa ficar se lamentando. Mas João capítulo 11 diz que quando morreu seu amigo Lázaro, chega Jesus lá, e a Bíblia diz no versículo 35 do capítulo 11 de João, que Jesus chorou. O seu amigo havia morrido e ele chorou. E eu lhe pergunto esta noite, como é que está o seu sentimento a respeito dos seus irmãos? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E um dia Jesus estava pregando, chegaram os saduceus. E no tempo de Jesus havia dois grupos religiosos que diziam, se fosse hoje, diziam, nós somos os crentes, nós somos os tais. Os saduceus e os fariseus. Diferença entre um e outro era pouca. É que saduceu não acreditava na existência de anjo e de espírito, e o fariseu acreditava. Basicamente esta. Dentre alguns outros pequenos detalhes, os maiores detalhes eram esses, da doutrina dos saduceus e dos fariseus. Agora, numa coisa os dois concordavam, eram polêmicos os dois grupos, gostavam de questionar, gostavam de dizer que eles eram os bons, só eles eram os santos, só eles eram os tais. Aí de repente a Bíblia diz que chega Jesus, chegam os saduceus e começam a questionar Jesus, e a Bíblia diz que Jesus tapou-lhes a boca. Tá? É essa expressão que a Bíblia usa. E de repente chegaram, se reuniram no mesmo lugar depois os fariseus e começaram a questionar Jesus. Bom, vamos ver se esse Jesus é bom. E perguntaram o seguinte: Jesus, Senhor, mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Irmãos, as pessoas estão tão preocupadas com mandamentos, mas não estão preocupadas com o sentimento que há no coração de Deus. Estão tão preocupadas com detalhezinhos e não estão preocupadas em saber o que é que Deus sente a meu e a seu respeito. O que é que Deus sente a respeito da sua família? O que é que Deus sente a respeito da sua vizinhança? O que é que Deus sente a respeito do bairro, da cidade, do estado e da nação que você mora? Como é que Deus se sente a respeito dessa cidade, deste país? As pessoas não estão preocupadas. E eles perguntaram a Jesus: explica aí pra gente, qual é o maior de todos os mandamentos? Aí Jesus diz assim: olha, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as tuas coisas, com todas as tuas forças e de todo o entendimento. Primeiro. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí eu pergunto, é simples ou não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É simples de fazer ou não é? É simples.